eu acho que não dá para dizer que para você ter audiência vale tudo, porque, eh, vamos dizer, eu acho que existe uma preocupação que é fundamental, que é a preocupação ética. Essa preocupação deve ser de todos nós como cidadãos, não é a preocupação de quem dirige um canal de TV ou de tal ou qual pessoa em particular. Acho que todos nós, como seres humanos, temos que ter uma preocupação ética. Eu não acho que haja uma lista do certo e do errado que está pronta, mas eu acho que é um grande princípio ético é o do respeito ao outro. É um princípio básico. Se nós partimos da ideia do respeito ao outro, a gente pode praticamente incluir tudo. Respeito à orientação sexual, respeito à fila, para que quem chegue antes seja atendido antes, respeito à idade, para que o mais velho, mesmo tendo chegado antes, a pessoa com realmente mais idade, seja atendida antes. E há muitas coisas nessa direção que são importantes. Agora, ah, isso é muito complicado, porque na luta comercial pela vitória, seja vitória na televisão, seja vitória na carreira profissional, as pessoas nem sempre se pautam pelo respeito ao outro. Longe disso, ou não sei se longe disso, mas enfim, há muita exceção nisso. Como a gente faz para viver em sociedade de uma maneira digna, respeitando ao máximo possível a ética? Acho que esse é um desafio para todos nós. Sabe? Pode haver momentos em que as pessoas estejam um pouco transtornadas, que elas não sabem exatamente o que fazer. E há momentos que são particularmente difíceis quando dois males se enfrentam, um mal maior e um mal menor, que levam eventualmente uma pessoa a escolher fazer um mal menor para evitar um mal maior. São questões muito difíceis, eticamente falando. Mas eu, pessoalmente, não aprovaria um recurso antiético para você conseguir maior audiência. E acho que essa é uma coisa que deve haver por parte dos cidadãos. Quer dizer, se ficar muito claro que a sociedade não gosta de determinadas condutas, que ela desaprova essas condutas mudam. Eu lembro, para falar de duas revistas, eu lembro, faz tempo, não sei se foi nos anos 90, houve um jogo do Brasil em que, eliminatória de Copa do Mundo, em que uma pessoa que estava assistindo, uma mulher, soltou um rojão. E o rojão caiu no estádio do Maracanã. Por coincidência, um dos jogadores do time que estava jogando com o Brasil, o Paraguai, o goleiro, se não me engano, caiu no chão como se estivesse machucado e o Brasil correu o risco, em função desse rojão lançado pela moça, de ser desclassificado da Copa do Mundo, que para o Brasil seria um trauma terrível. O Brasil é o único país que participou de todas as Copas. Então, para o nosso imaginário, o Brasil não ir para a Copa, quer dizer, o Brasil sempre vai para a Copa a fim de vencer. Não vence tantas vezes, não vence, enfim, toda a Copa. Mas, se a gente nem fosse para a Copa, seria uma humilhação terrível, seria um trauma nacional. E, por sorte, depois se notou que não era o rojão que tinha derrubado o adversário, mas tinha sido uma encenação dele que custou caro a ele, em termos de punição, etc. e tal. Mas essa moça que soltou o rojão, que quase então causou esse problema, foi capa da revista Playboy. Ela foi prestigiada, quer dizer, num certo imaginário, ela recebeu um ganho pelo que ela fez. Uns anos atrás, houve um fenômeno, vamos dizer, na mesma linha, vamos dizer, Mulheres Bonitas, uma revista publicou uma reportagem sobre uma modelo e, numa certa altura, essa moça, jovem, dizia que quando ela era detida pelo motorista, pelo guarda de trânsito, ela abria um sorriso e perguntava para ele se não dava para, enfim, para relaxar a coisa, enfim. E claro que a maior parte não a multava, né? E foi engraçado que veio uma carta para a revista protestando, viu? Uma ou duas cartas de leitores dizendo não é porque ela é tão bonita que ela pode fazer isso. Eu acho que esse é um sinal interessante. Quer dizer, acho que houve um momento na sociedade brasileira em que a aceitação de uma conduta antiética pelos bonitos, importantes, destacados, etc., era muito comum. A nossa sociedade expandiu muito em termos de pessoas que se acham detentoras de direitos. Pessoas, eu diria que uma pessoa que está muito humilhada na vida, que tem fome, que está desempregada, é possível que ela não tenha
uma noção tão clara de que ela é detentora de direitos. É possível que ela sinta que a vida dela é tão ruim que ela espere a salvação por parte de outrem. Ao passo que, quando você começa a ter um nível de vida mais capaz de reproduzir a si próprio, você ganha o suficiente pelo seu trabalho para conseguir sustentar a si e aos seus, a sensação da própria dignidade fica mais forte. Então, eu acho que a nossa sociedade teve essa expansão. Então, todo esse mundo de gente que hoje se sente com direito, se for furada a fila o tempo todo, não vai dar certo. É muito mais gente, não é um número pequeno. Então, acho que a questão ética se tornou muito presente, de maneira muito confusa. Não somos uma sociedade ética. Não estou dizendo que haja sociedades que são seguramente éticas, mas algumas certamente o são. Mas a nossa sociedade, falta muito para a gente dizer que a ética aqui emplacou, mas eu acho que é uma sociedade que está tendo uma preocupação maior com isto. Onde que entra o problema? O problema é que o antiético ele é extremamente sedutor. O antiético é erótico. É muito difícil você fazer o erotismo sem o elemento da transgressão. Claro, você pode ter erotismo sem transgressão e pode ter transgressão sem nenhum sentido erótico. Mas há um ponto que vem desde muitos séculos, talvez desde a antiguidade, talvez sabe-se lá de quando, que é um certo elemento, uma certa presença erótica do que é proibido. Então, aquilo que é proibido, aquilo que é desaprovado socialmente, aquilo que é errado, pode ter um elemento sedutor. E como a nossa mídia apela muito à sexualidade, a atração sexual, tudo isso tem uma presença muito grande, então também essa presença muito grande está muitas vezes ligada àquilo que é proibido. Então, se nós tivermos na televisão um programa que programas apresentando apenas casais felizes e éticos, é possível que isso não tenha o mesmo atrativo do que alguém que está fazendo uma grande safadeza, uma safadeza que tem uma dimensão erótica. Isso, porém, pode estar mudando, que é a coisa curiosa, porque acontece que o erótico está se tornando tão presente na nossa sociedade que ele provavelmente já não mobiliza mais os hormônios como mobilizava quando ele era proibido. Por pessoas mais velhas, eu ouço dizerem de quando compravam as revistas do Carlos Zéfiro, quando compravam fotos pornográficas, que davam para elas um nível de excitação altíssimo, com imagens que hoje não são, enfim, são banais. Você encontra, na internet você encontra. Assim, coisa muito mais pesada do que você compraria escondidas numa banca na Praça da Sé, sei lá, quanto tempo atrás. Então, pode ser também que esteja começando a vir uma certa saciedade disto. Quer dizer, o elemento erótico provocado no outro, quer dizer, produzir sensação erótica pela transgressão, talvez esteja diminuindo, porque o que hoje é transgressão? Assim, do ponto de vista da sexualidade, o que hoje representa realmente transgressão? Muito menos que no passado, quando tanta coisa era proibida. Então, isso traz até um outro problema, que é perguntar se o erotismo não viverá, não digo viva hoje, mas não viverá dentro de algum tempo uma certa crise. Porque durante milhares de anos ele foi tão associado ao proibido e, de repente, nós estamos numa sociedade em que o proibido ficou muito menor. O que é proibido hoje? Então, nós temos pessoas que querem chocar os outros, e chocam como? Chocam por alguns minutos? Você pode chocar. Pega, por exemplo, o Big Brother. O Big Brother, um elemento essencial dele são as aventuras sexuais dos personagens que lá estão. Já se sabe que isso vai acontecer. As pessoas vêm querendo ver isso, mas elas veriam isso em qualquer outro lugar. Não é um privilégio dele. Então, à medida que eles começam a acentuar esse componente, também esse componente inflaciona. Eu acho que a palavra é essa, inflação. Você tem uma inflação disso. Então, pode ser que mesmo a transgressão, dentro de um tempo, entre em crise.